A gente chega em Roma herdando os conhecimentos desse mundo grego, né? Então, quando Roma começa a assumir o centro de controle do mundo, a gente herda a cultura. Isso fica claro como o exemplo que eu dei, do Asclepios virando Esculápio, né? Então, a gente transmite os conhecimentos para a civilização romana. Mas, de novo, há a proibição da dissecção de cadáveres. Essa é só uma curiosidade que eu trouxe para a aula, que é um trecho da série Roma. Quem não viu, sugiro que assista, está disponível no HBO, né? E aí é uma cena que Júlio César é acometido pelo chamado morbus comicialis, que é uma crise epilética. Dizia-se, acredita-se que Júlio César era epilético. E, novamente, como você não tem mais um estímulo ao raciocínio científico, as doenças eram atribuídas a punições divinas. Então, acreditava-se que era uma maldição do deus Apolo. E havia uma preocupação que ninguém visse ele assim nesse estado, porque poderia se interpretar que ele era um imperador fraco, acometido por doenças. Então, aqui ele está caminhando com o seu pupilo. Ele fala alguma coisa e fica parado, olhando pro nada, né? E o seu assistente pede para levar ele pro um quarto isolado, para que ninguém o veja. Ele está, nesse momento, tendo uma crise parcial desperceptiva, né? Ou seja, ele perde a consciência, fica olhando pro nada, fica rígido. E aí o assistente fala, não, já vai passar. E ele está tentando ajudar de alguma forma. E agora ele começa a fase convulsiva, ele até põe erroneamente algo na boca. A gente sabe que a epilepsia a gente não deve intervir, não deve enfiar o dedo na boca de ninguém, que a gente pode ter um dedo mordido fora, mas é algo que vocês vão ver depois na aula de epilepsia. A civilização romana, ela mantém os conhecimentos adquiridos da era hipocrática e da era macedônica, mas ela tem um aprimoramento apesar das restrições. Esse aprimoramento vem com Galeno de Pérgamo, que foi um médico romano, que viveu mais ou menos entre 129 e 210 depois de Cristo, e ele foi o primeiro médico a usar o termo autópsia, então um termo cunhado por Galeno, que significava ver por si mesmo. Né? E aí, apesar de ele ter limitação de dissecção de animais, ele conseguiu avançar em muito, dadas as limitações da época, o conhecimento de anatomia, inclusive a anatomia cerebral e a neuroanatomia. Então, várias estruturas, o corpo caloso, fornix, a lâmina quadrigêmea com os colículos, a glândula pineal, o infundíbulo, alguns pares cranianos são descritos por Galeno. E que também é um entusiasta e compartilha do pensamento de Hipócrates de que o cérebro controla realmente muita coisa, como a voz, a linguagem, o movimento dos músculos. Né? Inclusive, ele tem trabalhos mostrando que a dissecção do nervo laríngeo recorrente causaria a perda da fonação, né? A rouquidão. E também já entende que lesões cervicais mais altas levam a uma parada cardiorrespiratória, enquanto que lesões cervicais mais baixas levam a tetraparesia sem a parada respiratória. E ele é muito claramente entusiasta do encefalocentrismo e ajuda a enfraquecer o pensamento de Empédocles e Aristóteles. Né? Então, ele, que até, o argumento principal um dos argumentos de Empédocles e Aristóteles é de que o cérebro seria um arrefecedor de calor do coração, e só para isso que ele serviria. Então, segundo as teorias da escola aristotélica, o coração mandaria o sangue quente para o cérebro resfriaria esse sangue e mandaria esse sangue mais frio para o corpo. Ele fala que isso não faz sentido, porque se fosse para o cérebro ser um arrefecedor de calor, ele não teria sido colocado tão longe do coração, ele estaria situado ao redor do coração como o pulmão está. Então, pelas suas conclusões, praticamente essa teoria do cardiocentrismo foi por água abaixo após Galeno. Galeno praticamente manteve a mesma teoria de funcionamento do cérebro de Hipócrates, mas fez alguns aperfeiçoamentos na fisiologia. Então ele entendia que o cérebro, também como era acreditado por Hipócrates, armazenaria um líquido quintessenciado, chamado de pneuma psíquico ou princípio animal, princípio vital,
que era um filtrado do sangue fornecido pelo coração, misturado com ar, né? Então, de novo, a crença de que a gente tinha contato com ar pela lâmina cribiforme. E esse pneuma, esse filtrado quintessenciado, seria armazenado nos ventrículos, ou seja, o cérebro teria como se fosse uma função glandular. Ele seria simplesmente um armazenador de líquido vital, e ele, à medida que a gente fosse precisando, enviaria esse líquido para o corpo através dos nervos. Nessa época, então, acreditava-se que os nervos eles eram ocos e que os nervos teriam a mesma função de vaso, eles serviriam para a condução de líquido. Não tinha-se nem de longe uma noção de que a condução dos nervos era elétrica ainda na época. Né? Essa noção viria muito tempo depois. Então, o princípio vital, né, que daria vida, daria vontade própria, daria os nossos movimentos, pensamento, ele seria conduzido pelos nervos ocos, né, que levavam esse líquido vital chamado de pneuma psíquico para todos os órgãos do corpo. Essa noção de que os nervos eram ocos foi uma noção que permaneceu até a gente descobrir que os nervos se comunicavam por transmissões elétricas. Isso demorou muito tempo, né? Persistiu até o século XVIII uma noção de que os nervos eram ocos, né? Inclusive no tratado de Alexander Monro, que descreve o forame de Monro, né, que vocês estudam em anatomia, também acreditava, por exemplo, no seu tratado, que os nervos eram ocos e que conduziam alguma espécie de líquido. Paralelamente, né, no mundo persa e depois no mundo islâmico como um todo, a gente tem as mesmas teorias, né, os conhecimentos de Hipócrates e de Galeno sendo transmitidos para a civilização arábica, né? Então, apesar de a gente ter os tratados próprios deles, né? Então tem alguns tratados, tem três tratados médicos muito importantes, né? Um de Hunayn ibn al-Ibad, um segundo de Hali Abbas e o terceiro mais conhecido, né? O Cânon de Medicina de Ibn Sina, também chamado de Avicena, né? Então médicos importantes, mas basicamente com uma manutenção das crenças e da anatomia proposta por Galeno. Ainda assim, eles tinham divergências naturais, eles expressavam isso nos livros, né? Uma das grandes contribuições para o avanço do conhecimento neurológico veio de Ibn al-Haytham em 1027 com um tratado de ótica. Então, pela primeira vez entendia-se que a projeção na retina era invertida, né? Ele foi o primeiro a descrever uma fisiologia rudimentar do trato óptico. Vale a pena a gente marcar como curiosidade que mesmo os livros religiosos têm passagens, no mínimo curiosas, que relatam alguma noção de funcionamento do sistema nervoso. Então, no livro de Gênesis, por exemplo, é descrito, né, uma luta de Jacó, na qual ele lutava com um homem que seria a personificação de Deus, e esse homem tocou a juntura da coxa, deslocando essa juntura, e o Jacó ficou então manco, né? E aí, por causa desse nervo encolhido, o Jacó então manquejava. Esse nervo, pela descrição dessa luta, parece ser uma descrição do nervo ciático, né? Então tem uma descrição de uma lesão ciática na Gênesis. O Talmud, que é o livro principal da religião conservadora judaica, é um livro um pouco diferente porque ele mostra vários relatos de diálogos entre rabinos e entre discípulos, né? Um livro que tem muitas histórias de relatos entre mestre e discípulo. E em uma dessas discussões entre o aprendiz, que era o Levi, e o seu mestre, que era o Rabi Yehuda Hanassi, ele, de certa forma, quer desqualificar o Levi e comenta com um certo sarcasmo que parece que o Levi não tem um cérebro, ou seja, se não tem um cérebro, ele não pensa. Então, um dos primeiros registros no Talmud de que o encefalocentrismo realmente tinha sido consolidado com as teorias de Galeno. E também é interessante que, mais uma vez, né, a epilepsia parece ser o grande vilão aí da história neurológica, e a lei antiga falava que pessoas, como mulheres que têm relação no moinho, um homem que tem relações após evacuar, ou que tem relações sobre a luz de lâmpada, podem ter filhos epiléticos. E da mesma forma como era punido, ou como o Código de Hammurabi pleiteava a devolução do escravo epilético, a lei da época também, em Quesubos, a gente vê que se o homem
descobre, depois do casamento, que a mulher é epilética, a mulher sabia que era epilética e não revelou ao marido, ele tem o direito de anular esse casamento. Bom, então a Era Clássica terminou com essas observações e os conhecimentos de Galeno foram o que havia de mais avançado para a época, né? A gente então caminha para uma época que se serviu de alguma coisa, serviu para a gente entender o quanto que a prevalência de religião e negação da ciência não levam a muitos avanços, né? Então, por cerca de 1000 anos, o que a gente tem de evolução da medicina é isso. A gente pode resumir a Idade Média como um grande quadro negro. Não é que não existiam investigações, mas elas eram muito tímidas e qualquer coisa que saísse do eixo ou que propusesse algo mais revolucionário poderia ser visto como heresia, né? A gente tem vários exemplos disso. Galileu teve que negar as suas descobertas. Então, o que mais chama atenção é que essa tendência a gente apelar para o irracional, apelar para negacionismo, negar as evidências científicas por crenças próprias ou por ideologias é uma coisa que se repete na história, né? Isso é uma coisa preocupante. De qualquer forma, grande parte das doenças, mais uma vez, eram explicadas por castigos divinos ou por bruxaria, né? Então a gente não tinha incentivo à pesquisa de fisiopatologia. A mortalidade altíssima, de mais de 50% da população morria antes dos 21 anos, né? E muitas vezes as pessoas com déficits motores eram vistas como amaldiçoadas, né? E eram relegados ou até mesmo apedrejados. De qualquer forma, há alguns eventos aqui e acolá de tentativa de estudo e medicalização, mas muito ainda apelo místico, astrologia, então não foi uma época que teve grandes avanços, né? Aqui é um trecho do livro Físico, onde os tratamentos se resumiam basicamente a sangrias, e ainda assim só os mais abastados tinham acesso ao tratamento, que era o que tinha de melhor na época, que não era muita coisa. Saindo da Idade Média, então, a gente entra numa época, de novo, de inovação e de incentivo à pesquisa, quebra de tabus, né? Então, o terceiro marco que a gente tem na investigação neurológica são os anatomistas dessa época. Tudo começa com Sisto IV, que foi o Papa entre 1471 e 84, em que sua bula papal voltou a permitir a dissecção de cadáveres. Então, mais uma vez, estava liberado a investigação e o avanço da anatomia. E com isso, nos séculos XV e XVI, a gente teve grandes avanços e grandes anatomistas, como Jacopo Berengário, Leonardo da Vinci, né, que tem relatos impressionantes e muito precisos da anatomia. Mas, se a gente pode nomear um pai da anatomia moderna, esse pai é, sem dúvida nenhuma, Andreas Vesalius, que fez uma obra super importante no final do século, aliás, em meados do século XVI, De Humanis Corporis Fabri, né, onde ele dois dos livros dele, 2 dos 7 livros que ele versava sobre anatomia eram específicos de neuroanatomia. Então, o livro 4, falando da medula espinal e do sistema nervoso periférico, e o livro 7, o último, falando do cérebro e dos outros órgãos sensoriais. E aí ele corrige vários erros que foram cometidos por Galeno, né? Por exemplo, desmistificando a história da redes mirabilis ou do plexo coroide, que não existia em humanos. Ele descreve com mais detalhes as artérias da base do crânio. Os achados de Vesalius, por sua vez, servem como base para o primeiro ou pai da neuroanatomia moderna, né? Se o Vesalius está para anatomia, assim como Thomas Willis, o britânico Thomas Willis, está para neuroanatomia. Thomas Willis é um dos expoentes da escola moderna de Oxford, né? Ou seja, a escola britânica de Oxford tem a prerrogativa de ser a pioneira na neuroanatomia moderna. E sim, é o mesmo Thomas Willis que descreveu o polígono de Willis que vocês têm que decorar para a prova de neuroanatomia até hoje. Ele publicou 3 obras importantes na sua vida relacionadas à neuroanatomia, né? A mais importante, sem dúvida, é a Cérebro Anatômico, que versa sobre as estruturas. Em seguida, em 1667, ele publica a Pathologia Cerebri e Nervosa Generis Specimen, que versa sobre epilepsia. E, por fim,
ele publica em 1672 De Anima Brutorum, que descreve a fisiopatologia de várias doenças, como cefaleia, vertigem, AVC, entre outras. Dentre as contribuições anatômicas de Willis, se destacava a descrição da parte neurovascular, porque ele se beneficiou de técnicas novas desenvolvidas por colegas dele de Oxford, especialmente Webster e Rain, que permitiram injeção de contraste nos vasos e ele assim conseguia enxergar a vascularização dos territórios. E inclusive ele descreve até coisas muito interessantes como a circulação colateral, né? Então pacientes que tinham obstrução carotídea, mas que não tinham AVC porque tinham a circulação colateral desenvolvida, né? Também descreveu com muitos detalhes o sistema nervoso autônomo, as funções vasomotoras. E a partir da sua obra, Willis estabeleceu um sistema tripartite do corpo humano, né? Do funcionamento do corpo. Ele teria um nível mais básico, vegetativo, responsável pelas funções inconscientes, então tônus, parte vasomotora, basicamente a parte autonômica. Um sistema intermediário, que ele chamava de Anima Brutorum, que era responsável pelo controle das aferências sensitivas e das referências motoras. E um sistema quintessenciado, que explicaria as funções mais nobres do corpo, racionalidade, memórias, que poderia estar no córtex, mas ainda assim se acreditava que existia uma influência divina, que esse sistema quintessenciado seria espiritual e a gente não poderia, só pela neuroanatomia humana, descrever com precisão. Willis cunhou várias estruturas, ele identificou várias estruturas neurológicas e também outras doenças, até mesmo a diabetes mellitus foi descrita originalmente por ele. E sua obra como um todo foi referência para a medicina no seguinte. Aqui vocês podem ver alguns exemplos do detalhismo da obra de Willis, né? Então, as descrições bastante precisas, né? Aqui o polígono de Willis. E, especificamente do sistema nervoso autônomo, a gente tem aqui uma dissecação muito bem feita do sistema vagal, né? Então, aqui a gente tem na setinha preta, por exemplo, nervo laríngeo recorrente. E aqui a gente tem ramos do vago para o coração bastante bem descritos. Uma das coisas interessantes é que o próprio Leeuwenhoek, num congresso em 1634, reportou a análise de nervos ópticos que ele não acha espaços ocos nos nervos. Então, o primeiro registro que a gente tem de que talvez os nervos não fossem ocos e conduzissem líquidos como se imaginava até então. Ainda assim, o conceito de nervo conduzindo líquidos e a transmissão de informações motoras sensitivas através de líquidos e não de eletricidade ainda permanece por bastante tempo. Assim, a gente termina a Era Moderna com avanços bastante importantes em relação à Idade Média, que não tinha tido nenhum, né? E começa a entrar na Era Contemporânea já com conhecimento bastante significativo da neuroanatomia, né? Especialmente pelos anatomistas e depois por Willis, e começando a ter algumas noções do universo que até então não era possível ser visto, né? Com a microscopia. A gente chega no século XIX com uma bagagem herdada especialmente de Thomas Willis, bastante claro que o cérebro é o centro de processamento das informações, comando de estímulos motores, da interpretação das informações sensitivas, mas não está nem um pouco claro se essa forma de processar do cérebro é uma forma integral ou se é compartimentalizado, ou seja, cada área do cérebro seria responsável por uma função diferente. Essa segunda visão é admirada por Franz Joseph Gall, que é um alemão que, na sua infância, ele tinha uma observação que as pessoas inteligentes da sua classe tinham a testa avantajada. Então, basicamente, por causa das suas crenças, ele começa o estudo de algo que primeiro ele chamou de chá de Lehre, que seria traduzido como craniologia, e depois o termo foi modificado por um aluno seu para frenologia. A frenologia seria o estudo das marcas, dos diâmetros, depressões, cristas do crânio, e à medida de determinadas distâncias, segundo Gall, poderia explicar o diferente comportamento das pessoas na sociedade. Então, segundo Gall, né, se você tivesse, por exemplo, uma testa avantajada, você poderia ser uma pessoa muito inteligente.
ele descreve várias áreas, né, no seu estudo de frenologia que estariam relacionadas com funções cerebrais diferentes. Por exemplo, aqui a gente vê que a memória, como eu falei, seria uma função mais frontal, enquanto que a amabilidade seria uma função mais occipital. Então, pessoas com a região occipital avantajada poderiam ser mais amáveis, né? O que é um conceito bastante frouxo, mas que ele via alguma correlação e fazia algum sentido para ele. Só que qualquer evidência que mostrasse que isso não era correto era prontamente refutada, porque Gall estava tão compenetrado na sua teoria que ele basicamente refutava e desacreditava qualquer evidência contrária, né? E isso começou a gerar um certo incômodo, especialmente na academia francesa, que era bastante desenvolvida até por conta da gestão de Napoleão. E o próprio imperador questionou os estudos dele, havia um interesse cada vez maior no conhecimento do cérebro e pediu estudos por outros cientistas independentes. E dessa forma, surge uma das histórias mais curiosas da neurologia, né? Quer dizer, você tem um estudo ruim sendo desacreditado por um outro estudo pior ainda, que foi o caso do estudo de Pierre Flourens. Ele basicamente, o que ele fez? Ele pegou um monte de animais, especialmente animais pequenos, né? Gansos, patos, fez lesões aleatórias, então ele lesava áreas diferentes em cada experimento e mostrava que não importa onde que ele lesasse a área, o comprometimento sempre acontecia de qualquer maneira, né? Então, ele encabeçou uma teoria que ficou conhecida como hipótese do campo agregado, onde o cérebro era visto como impossível de ser classificado em regiões, ou seja, todas as regiões eram responsáveis por todas as funções ao mesmo tempo, né? E ele publicou isso em 1825, né, cerca de 20 anos depois do trabalho de Gall. E isso gerou uma celeuma na comunidade científica, porque parecia que nenhuma das visões estava completamente certa. Então, aos poucos, começam a surgir evidências tentando resgatar o que Gall acreditava, que regiões diferentes do cérebro eram responsáveis por funções diferentes, mas com uma metodologia mais crível. Nesse contexto surge o nosso quarto marco, ou seja, as teorias localizacionistas. Embora a comunidade científica comece a dar atenção para isso, especialmente após os relatos de Broca, a gente tem, no mínimo, um relato curioso cerca de 13 anos antes, nos Estados Unidos. Então, existia um trabalhador de ferrovias, era um supervisor de rodovias chamado Phineas Gage, e um dia há um acidente com explosivos e uma barra bastante grande, bastante pesada, transfixa seu crânio. Nessa posição aqui, ela passa pelo crânio e sai. E ele sobrevive mais alguns anos. Ele sobreviveu 11 anos depois da lesão. Com isso, o que aconteceu? Houve uma lesão muito extensa da sua órbita, né? Ele perdeu a órbita e perdeu grande parte da massa encefálica frontal. E ele mudou radicalmente seu comportamento, mas não teve nenhuma perda motora, nem de linguagem, porque as áreas de linguagem e as áreas de motricidade não foram afetadas. E aqui há um relato de que ele começou a ter comportamentos irreverentes, impróprios, né? E os amigos falavam que ele não era mais o mesmo. Então já existia relato, já existia uma suspeita de que algumas áreas do cérebro, quando lesadas, não produziriam lesões, por exemplo, motoras. Então, qual que é a conclusão óbvia disso? Que se uma área não produz lesão motora, então não são todas as áreas do cérebro que são responsáveis por todas as funções. Isso ficou mais claro a partir de uma publicação em 1861 de Paul Broca. Se vocês perguntarem, sim, a afasia de Broca ou de Broca vem da descrição de Paul Broca, que era um antropologista, além de médico, e ele era muito interessado naqueles estudos daqueles crânios lá do começo da aula. Ele recebeu várias amostras, ele analisava várias amostras desses crânios, inclusive alguns deles haviam marcas de cirurgia mesmo. Ele falava, por que foi feita uma cirurgia desse lado ou do outro lado? Será que a pessoa tinha uma noção de que se ela lesasse uma área e não outra, isso causaria um efeito diferente? E ele ficou muito intrigado com esses crânios. Inicialmente crânios do Peru, mas depois se descobriu que na Europa tinham vários também. E um belo dia ele analisa um paciente chamado Le Borgne, que perdeu a fala,
né? E esse sintoma, primeiro ele chamou de afemia e depois esse termo virou mais para frente afasia. E depois que Le Borgne morreu, ele fez uma necrópsia e viu que tinha uma lesão na parte posterior do giro frontal inferior esquerdo, né? E aí ele evidenciou que essa região seria responsável por a expressão da fala. Ele publica um artigo, né, chamado de perda da fala, amolecimento crônico e destruição parcial do lobo anterior esquerdo do cérebro. Ele conclui, então, em alto e bom som, que nós falamos com o hemisfério esquerdo. Então, é o primeiro golpe na teoria de Flourens de que a gente teria as áreas indistintas. Não, ele fala, não, especificamente essa área aqui à esquerda que produz essa perda de fala. E, obviamente, isso gera uma briga na comunidade, e cada um para um lado tentando mostrar que estava errado, estava certo, né? Mas com o passar do tempo a gente tem um acúmulo muito grande de evidências a favor de Broca. Então, em 1870, dois experimentos são muito importantes, ou dois artigos são muito importantes. Um é de dois alemães, Gustav Frisch e Eduard Hitze, que estimulam com um eletrodo diferentes partes do giro pré-central do cachorro e observam que a estimulação do giro pré-central esquerdo produz movimentos à direita e vice-versa, e a estimulação de outras áreas do cérebro não produz, né? No mesmo ano, Huygens Jackson, que é um dos neurologistas mais importantes da história do Reino Unido, estudando a epilepsia, também conclui que os sintomas epiléticos, dependendo do sintoma, depois a análise de necrópsias mostra que esses sintomas são bastante localizáveis. Então, sintomas motores, de novo, giro pré-central, sintomas sensitivos, giro pós-central, sintomas visuais, lobo occipital e assim por diante. E por último, nessa mesma linha, e não menos importante, a gente tem Karl Wernicke, que era um neuropsiquiatra em Berlim, que em 1876 ele analisa um outro caso de afasia, mas diferente do paciente de Broca. Esse paciente ele tinha dificuldade em compreender o que estava sendo dito e não em se expressar. E essa lesão estava numa área bem diferente, que era o giro temporal superior esquerdo, na confluência com os lobos parietal e occipital, uma área tida como área de associação, né? Então ele publica esse seu artigo, Complexo Sintomático da Afasia, um estudo psicológico com base anatômica. E ele basicamente leva à conclusão derradeira de que realmente não tem como se sustentar uma defesa de que qualquer área do cérebro é responsável por qualquer sintoma. Não, o cérebro seria muito bem compartimentalizado. O que ele propõe é um raciocínio que é usado até hoje em neurociência e neurofisiologia, que é um raciocínio válido, que é a teoria do processamento distribuído, ou seja, ele entende que funções mais ditas simples, ou seja, funções motoras, sensitivas, visão, audição, fala, são restritas realmente a áreas específicas do cérebro e mais propriamente algumas no hemisfério dominante, que na maioria das pessoas é o esquerdo. E, por outro lado, funções mais complexas de associação, de planejamento, não estariam tão restritas assim, envolvem associações de várias partes do cérebro ao mesmo tempo, o que a gente sabe hoje, por estudos de neuroimagem, que também é verdadeiro. Então, com isso, estava bastante consolidada a ideia de que o cérebro tinha funções diferentes de acordo com as regiões que eram lesadas ou estimuladas. Apesar disso, e isso é importante frisar, a hipótese do campo agregado de Flourens ainda permaneceu viva por muito tempo, porque alguns cientistas ainda se recusavam a acreditar nessa teoria, né? E alguns cientistas importantes, Goldstein, Pavlov, né, que é aquele do experimento do cachorro, Lashley, mas que, obviamente, como tudo na história, né, com o passar do acúmulo de informações científicas, especialmente as de qualidade, a hipótese começou a ficar insustentável, especialmente porque no final do século XIX, no começo do século XX, estudos, primeiro de Corbinian Brodmann, os estudos de citoarquitetura cerebral, que são aquelas áreas de Brodmann que a gente estuda até hoje em neuroanatomia, né? O que Brodmann mostrou? Que diferentes áreas do córtex são organizadas com células em superposições de camadas de forma diferente. Cada área do cérebro tem uma arquitetura, uma espessura de camadas, né? O neocórtex tem 6 camadas, mas a quantidade de células
de camadas em cada área estudada por ele eram diferentes. O que fazia sentido porque cada área que exerce uma função tem que ter uma arquitetura diferente. E esses estudos foram corroborados depois por Wilder Penfield, aquele do homúnculo de Penfield, e depois aperfeiçoados por Hodgman nos anos 50, mostrando que realmente havia uma localização precisa e indiscutível de áreas do cérebro.